Mari. Governador, falando sobre a questão dos partidos ainda, que é um assunto que eu acho que todo mundo tem muitas dúvidas, né? Aqui na região metropolitana de Belém, a gente ficou aí desde da eleição, desde que o Zenaldo foi eleito, PSDB em Belém, PSDB em Ananindeua e o senhor no PSDB. O que isso, de fato, facilita a administração e no que, de fato, isso colabora, contribui com o desenvolvimento do Estado? E o que é que muda se o Aécio vencer as eleições e aí a gente ficar unificado aí nessa questão do partido? Eu queria que o senhor falasse, explicasse para isso ficar claro. Porque aí se a Dilma assume, se a Dilma continua, se ela se reelege, né, aí fica uma questão complicada. Como é que fica? Bom, primeiro, deixa eu te dizer, eu sempre procurei, as 2 vezes que eu tive governador com o governo federal, PT. Sendo exatamente do PT. Tá? É claro, eu não posso negar, e aí eu tenho expectativa que eu tenha a chance de ser governador com um presidente do PSDB. Claro, desejo muito isso. Né? Mas o que é fato? No caso específico daqui, Belém, região metropolitana, acho que a gente precisa ter claro uma coisa. Nós tivemos um período de ajuste de contas que foi fundamental, e aí, inclusive, isso tem uma consequência na questão das obras. É importante que a gente tenha isso muito claro. Por quê? Porque no momento em que nós tivemos praticamente 2 anos para ajustar as contas, tá? E a partir daí nós fizemos uma opção clara pelas obras estruturantes do Estado. Exemplo disso, a questão das estradas. Tá? Então, a atenção que nós demos foi de fato muito mais no sentido da integração do Estado, porque isso tem um efeito muito sério sobre a economia desse Estado. E o maior exemplo disso é que, veja, as taxas de crescimento da indústria do Pará, tá, sobretudo no último ano, foram disparadamente as maiores. Inclusive superando em muito a taxa nacional. Mas em muito. Tá? Nós tivemos a maior taxa de crescimento. Não só no ano, como no mês, como no semestre. Isso, para mim, reflete um pouco essa estabilização, tá, da economia no Estado. Diferente do que tem acontecido no Brasil, que tem apresentado taxas pífias de crescimento. Mas então, isso terminou agora. O período que as prefeituras estão vivendo, sobretudo Belém e Ananindeua, é o período que eu vivi há 2 anos atrás. De ajuste das suas situações internas. Tá? Minha expectativa, é claro. Em algumas ações a gente já pode fazer de forma mais articulada. Em outras não tem jeito, os caras têm que arrumar a casa mesmo. Porque senão você não consegue sequer fazer. Mas você não tipo sente de que a convênio. população cobra muito isso? Assim, já que Claro. está todo mundo igual, está tudo aliado, por que Que é o uma negócio coisa que é natural. Eu acho que é natural até que a população cobre. Mas o que eu quero que as pessoas entendam basicamente é o seguinte. Tá? A questão do efeito da unidade, ela tem um certo tempo, porque você precisa estar equipado. Vou dar um exemplo muito mais simples para todo mundo. A maioria dos municípios do Estado não podia fazer convênio com o governo. Porque, de alguma forma, tinha alguma situação de impedimento que não podia fazer convênio. Acabou. Nós tivemos um enorme trabalho para tentar reconstruir e só pudemos praticamente fazer convênios agora. Isso é muito difícil, porque a população demora a entender. Claro, e é porque natural. quer a coisa E é natural. na mesma hora. Agora, saúde, eu não acho que pode isso esperar. tem um efeito também que é importante. Que a população saber o seguinte. Os equívocos de um governo não se esgotam ao final daquele mandato. Claro, tem herança, Tem a né? herança, né? Essa é a coisa que eu acho que a sociedade precisa começar a ter claro. Porque não raramente você acha, não, trocou o governo, nós vamos ter isso no país, rapaz, vamos ser claro isso. A questão da segurança é uma herança? O senhor recebeu? Posso te dar um exemplo disso? Bom, eu acho que é uma boa pergunta. Governador, Não, pode- é uma boa pergunta, então a gente vai deixar para o nosso terceiro Deixa bloco. que essa é ótima, essa eu A acho gente que é vai uma deixar. coisa muito legal. Nós vamos fazer um intervalo, nós estamos fazendo a primeira entrevista com o governador Simão Jatene sobre essa campanha. Fique conectado com a gente que a gente volta já já.